Bom, gente, queria primeiro só apresentar a Andrea. A Andrea foi médica assistente aqui do HC por muito tempo, agora ela está trabalhando basicamente com ela. Ela vai comentar mais sobre ela, mas é um baita prazer ter ela aqui conosco. Ela foi muito importante na minha formação, justamente pelo aspecto, ela tem uma visão humanística da nossa profissão, da nossa carreira, que vocês escolheram, né? E, além disso, é uma pessoa muito especial, assim, que eu aprendi muito a ser cientista com ela também. Então, vai ter prazer ter você aqui hoje. Então, muito obrigada, Bruno. Foi um enorme prazer e uma surpresa pelo tema. Aí eu não sei se eu vou divergir na minha apresentação da opinião de vocês, mas eu acho que a gente está aqui para discutir ideias. Então, eu vou apresentar a minha visão como uma mulher intensivista, vou contar um pouquinho da minha trajetória e fazer paralelos com os grandes desafios que até agora eu tive que enfrentar e como eu consegui atravessar alguns, estou atravessando outros, e a gente vai vivendo, e os desafios eles vão continuando a surgir. No ano passado, a Nobel de Economia fez um trabalho muito interessante sobre a carreira de trabalho das mulheres. Então, tendo um paralelo da década de 1990, quando ela começou a levantar os dados, nós temos uma trajetória que começa com uma participação super importante da mulher, vamos lá, na agricultura. Essa participação econômica diminui acentuadamente no processo de industrialização, volta a crescer por volta de 1910 com duas coisas: educação, então acesso à educação superior, melhora da qualidade da educação dessas mulheres, as guerras, que comprometeram a mão de obra masculina, então a mulher teve que virar a mão de obra para ir para as fábricas, até, no começo, fábricas de armas, para poder suprir essa carência de mão de obra. E isso vem num crescente. Existe um marco importante com o desenvolvimento das pílulas contraceptivas. Então, o controle da natalidade foi o responsável pelo aumento da participação feminina no mercado de trabalho e agora com uma posição mais equiparável à participação que o homem tinha até então. A primeira mulher descrita na literatura como formada em medicina, a data é 1847, e ela entrou na faculdade de medicina numa aposta, ela não vai ser capaz de cursar. E ela cursou, acabou seguindo a carreira de ginecologia e obstetrícia, e foi a primeira, e depois disso vieram as subsequentes. No Brasil, a primeira mulher descrita como formada em medicina, ela não se formou no Brasil. Ela fez faculdade em Nova York porque, na legislação, na época, nós estamos falando aqui 40 anos depois da primeira mulher, então nós estamos agora em 1881, era proibido o acesso de mulheres no curso superior. Foi também para a linha da ginecologia e obstetrícia, marcou história, virou notícia do jornal da época, e a partir dela, 6 anos depois, temos sim a primeira mulher que fez faculdade no Brasil e que conseguiu exercer a medicina. Nós estamos falando do ano de 1887. Na terapia intensiva, não existe, pelo menos eu não encontrei, o relato da primeira mulher intensivista. O primeiro homem data de 1950, com Peter Safar, que é o responsável pelo que hoje nós conhecemos como o ABC da ressuscitação, é dele. Então, ele não só foi o primeiro, mas deu uma grande contribuição que nós utilizamos ainda hoje. No Brasil, também na década de 50, surge a terapia intensiva, que surge no Instituto de Ortopedia, na época da epidemia de pólio. Essa epidemia deixou consequências até 2 anos atrás, onde os últimos moradores do IOT saíram. Então, pessoas sequeladas, se vocês buscarem Paulo e Elaine, vão aparecer as fotos dele. Pessoas que ficaram 40 anos em ventilação mecânica, que moravam no IOT, eram evoluídos todos os dias, abandonados pelas famílias, e que moravam no Instituto. E o Paulo morreu, e a Elaine agora mora com um técnico que adaptou a casa, que conseguiu um ventilador, e ela ainda sobrevive dessa época. Em 92, surge finalmente o reconhecimento da especialidade de terapia intensiva pelo Conselho Federal de Medicina, e em 2002 existe a regulamentação do curso que vocês estão hoje, que passou recentemente pela mudança de 2 para 3 anos.
Antes da regulamentação, já existia especialidade. O que era feito? Cada instituição de ensino que tinha o objetivo de ter a especialidade de terapia intensiva encontrou um meio de formar essas pessoas. O HC optou por um terceiro ano de clínica médica. Esse terceiro ano tinham as vagas com foco em terapia intensiva e tem esse terceiro ano com foco na enfermaria, no ambulatório de clínica médica. Então, era um R3 de clínica que podia ter a área de atuação. Só em 2002 que efetivamente você tenha o programa de 2 anos instituído. Eu me formei pela Santa Casa em terapia intensiva. Eu entrei na terapia intensiva em 2002. Na época, lá, já era um modelo de 2 anos. Não se tem um registro muito claro de quem foi o primeiro curso de residência de terapia intensiva. Na Santa Casa, eu fui a 4ª mulher a se formar e entrei em 2002. Então, não vou dizer que eu estou entre as primeiras, mas, de alguma forma, temporalmente, deve ser alguma coisa parecida com isso. Do ponto de vista de número de médicos e médicas no Brasil, esse é o gráfico apresentado no estudo demográfico de 2023, onde, ano a ano, a porcentagem de homens vem diminuindo em relação às mulheres e a de mulher subindo, com a perspectiva de, em 2024, a gente chegar nesse ponto. E, a partir daqui, seguindo projeções, um aumento crescente no número de mulheres. Proporcionalmente, quando eu perguntei agora para o Bruno qual era a proporção dos R1, se estão 50-50, nós estamos exatamente comprovando isso. Então, nós vemos um aumento crescente e gradativo da participação da mulher na terapia intensiva. Quando a gente olha a distribuição de hoje pelo mesmo estudo demográfico, o que ele nos diz? Que no universo da terapia intensiva, agora nós estamos numa 60, quase 40, porque aí tem os de gênero indeterminado, mas vamos considerar isso aqui, 66,6 e 33 do sexo feminino. A carreira da terapia intensiva, ela se mudou um pouco ao longo do tempo. Antigamente, você fazia a residência para se tornar um plantonista, quiçá um diarista. Hoje, a terapia intensiva, ela abre vertentes, ela abre possibilidades para você seguir. Então, se você, além da terapia intensiva, você gosta de nutrologia, dá para você tentar. Olá! Tudo bom, Anne? Ela falou recentemente e disse que estaria aqui na aula. Ó. Obrigada. Mary, o que acontece em relação à carreira? Então, surgiu outras possibilidades. E todo dia surgem novas. Então, agora, a ECMO pode virar uma subespecialidade. Você tem essa formação a mais. Tecnologias foram incorporadas. Quando eu fiz residência, o ultrassom era apenas algo que a gente pedia para o radiologista para ele vir fazendo a terapia intensiva. Hoje, vocês têm uma habilidade manual com ultrassom fantástica. E que bom. Vocês vão sentir que pessoas mais velhas já não vão ter a mesma facilidade ou o mesmo contato com a terapia intensiva. Então, na minha trajetória, eu fiz a residência de clínica. Na residência de clínica, surgiu a terapia intensiva. Por que a terapia intensiva? Porque eu não queria olhar o pulmão, o rim, o coração e esquecer o paciente. Então, eu me deparei com geriatria e me deparei com terapia intensiva como alternativas que eu considerava que viam o doente como um todo. Só que a geriatria, eu digo assim, o que eu vou cuidar no meu ambulatório? Demência. Assim, será que é isso que eu quero para mim? Não. Então, virou a terapia intensiva, que foi altamente estimulada, porque tinha menos ainda mulheres na terapia intensiva. Que loucura! Como é que vai ser sua vida? Você não vai poder ter filhos? Como é que você vai conciliar? E aquele discurso todo, mas é o que eu quero, vamos atrás. No primeiro mês da terapia intensiva, surgiu um concurso. Eu digo assim, gente, vai ter concurso para o HC. HC, Santa Casa, HC, então, concurso para o HC. Quantas vagas? Uma. Vaga marcada, não faça. Eu digo assim, mas olha, eu estou aqui, sou R1, vou fazer por experiência. Vai perder dinheiro. Eu olhei quanto eu tinha que pagar, R$40. Eu disse, não, tá bom, perdi, mas é um prejuízo calculado, vamos fazer. Aí eu cheguei, toda aqui, né, me perdi, porque eu achava que eu tinha que subir para o 5º andar, e não tinha, era nessa sala. Luiz Monteiro, que agora está no... Onde que ele está? Anestesia. Então, tá bom. Então, Luiz Monteiro era o chefe. Aí eu sentei onde vocês estão, que na época ainda tem, né? Não era tão bonitinho, mas já era a disposição bem parecida. Aí ele chega e diz bem assim,
gente, vamos esperar um minutinho que a Patrícia já está chegando. E eu disse assim, deve ser ela, a vaga deve ser da Patrícia, porque esse é um concurso público, e se estão esperando por ela, mas eu já sabia, então deixei quieto. Patrícia chegou, a Patrícia Banquinho, que eu não sei se vocês conhecem, que depois nós tornamos grandes amigas. Aí fiz a prova e tinha entrevista. Aí a entrevista, eu digo assim, entrevista vai ser entrevista, currículo, ou vocês vão fazer uma prova oral? Não, só entrevista, prepara o currículo que está tudo certo. Lá cheguei eu, no dia da entrevista, currículo embaixo do braço, entrei na sala, estava o professor Irineu, o Luciano e tinha mais um, não sei se o Zé Paulo, mas estavam lá. Aí eu entreguei o currículo, aí o Luiz Monteiro senta do meu lado e disse assim, Andréia, nós estamos fazendo a mesma pergunta para todo mundo. Peço para você não comentar nada quando você sair, porque o próximo que entrar eu vou fazer a mesma pergunta. Eu disse, pergunta? Eles acabaram de... Ele me disse 2 dias atrás que não tinha pergunta, mas tudo bem. Aí ele me solta a seguinte pergunta. Eu queria que você comentasse sobre os conflitos na literatura, sobre a cascata de coagulação, a cascata inflamatória, os mecanismos fisiopatológicos da sepsis. Aí eu comecei, era a época dos tigres, né? Falando um pouco, assim, não, queria uma coisa mais de mediador. Aí você virei para ele, você quer saber onde cada interleucina age nas 2 cascatas? Eu não vou poder dizer. Ah, tá bom, não pude levantar e sair. Gente, eu saí daqui arrasada. Eu digo assim, que pouca vergonha. Eles já sabem que ele quer entrar. Eu estava sabendo disso quando eu fui fazer o concurso. E ainda me inventa uma pergunta desse tipo. Você pode falar tudo, e com a pessoa que está avaliando você pode julgar que você não falou nada. Ah, eu nem olhei o resultado. Até que um dia começaram a me ligar, é do PSN, é do PSN. Eu disse, que diabo é PSN? Até que insistiu tanto, na época você não conheceu a Lúcia, era a secretária, era super insistente, e não tinha o WhatsApp, porque senão ele mandava uma mensagem. Aí ela finalmente conseguiu falar comigo. E eu digo assim, como assim eu passei? Então, passou. Aí vem o desdobramento, eu estava ali no R1 de terapia intensiva, e eu passei para um concurso para terapia intensiva. Só que a terapia intensiva, e acredito que ainda continue hoje, faz parte da disciplina de emergências clínicas. Então, me disseram o seguinte, você vai para o PS, fica 2 anos no PS, faz a sua residência, e depois disso, a primeira vaga da UTI que tiver, você é remanejada. E lá fui eu. No dia que eu avisei na Santa Casa, eu deixei de fazer parte daquele núcleo, porque agora ela é do HC, porque agora ela já passou no HC, porque agora ela dá plantão no HC. Então, existe muito ainda esses bairrismos e foi muito forte comigo naquela época. Então, lá apareço para dar plantão aonde? No PS. Meu primeiro plantão era sempre de final de semana e sempre à noite, porque durante o dia eu estava na residência. Então eu chego para dar plantão e digo assim, que horas é a visita? Não, a visita já foi. Como assim? Porque visita passa mais cedo, e a visita era às 7 e os assistentes chegavam às 8. Eu assim, e aí? Aí você fica à disposição dos residentes para ajudar no que for possível. Eu digo assim, não vai dar certo. E o que o assistente faz? Ele atende ficha? Não, nunca. Ele diz assim, então o que assistente? Nada. Ele diz assim, como assim não fazer nada? Então, era assim, foi muito complicado meu início aqui, porque eu me sentia literalmente um peixe fora d'água, não turmava em nada, me perdia direto. Esse negócio de passar, ir no laboratório. Gente, tinha que cruzar para o outro lado, cruza por que andar, eu me parava no andar que não tinha. Quantas vezes eu fui parar no porão, que eu apertei térreo, e aí eu vi aquelas tubulações, eu disse, estou no lugar errado. E aí eu vivi uma fase muito grande de síndrome de impostora. Eu não me sentia pertencente àquele ambiente. E aí tive contato com quem? Com os residentes, que sabiam na ponta do língua o último trial. Aí eu conheço quem? Marcelo Parque. Aí ele diz assim, nós temos um grupo de e-mail que a gente compartilha artigo, começa o e-mail. E eu começo a receber artigos, e mais artigos. E eu fazendo, eu digo assim, gente, não estou dando conta de ler isso. E aí eu digo assim, não, realmente esse lugar não é para mim. E quem não conhece a síndrome do impostor, eu acho que o nome já diz muito. É uma falta de pertencimento. Você se esforça muito para mostrar que você é competente, merece estar ali ocupando aquele lugar, mas no fundo você não se sente assim. Então, cada vez que eu vinha, eu chegava tenso. Qual vai ser o doente, como vai ser a discussão, como vai ser o contato com os residentes, porque assim, veja, era um residente de terapia intensiva. Eu tinha acabado a residência de terapia intensiva num lugar com preocupação zero para o meu acadêmico. Tinha o doente e tinha você que se vire para estudar. Se muito você pegava um R+,
que tinha alguma disposição de te ensinar alguma coisa. Senão era você e os livros. Não tinha ninguém que pegasse na mão, não tinha ninguém que ensinasse. E aí de você se não acertasse. Então, nesse modelo de ensino, chegar aqui com milhões de aulinhas, chegou um momento que eu disse assim, ou eu encontro um meio de me fazer pertencer a esse meio, ou eu saio, porque está muito ruim. Aí eu comecei a ter mais contato com os residentes. E quando eu tive contato com o residente, eles sentiam a mesma coisa, só que não podiam falar. Então, a primeira deixa que eu dei, assim, gente, eu não estou conseguindo acompanhar um e-mail do Marcelo, eles disseram assim, você viu que o Leandro mandou dia 31 de dezembro, à quase meia-noite, eu digo assim, então, não, porque nesse horário eu estava fazendo outras coisas, entendeu? Eu não estava olhando o meu e-mail para saber se chegou o artigo, se não chegou, e qual é o impacto daquele artigo que tinha sido enviado naquele horário. E aí eu digo assim, não estou sozinha. Opa, tem pessoas que também estão sofrendo desse mesmo sentimento. E a partir daí, assim, bom, então eu tenho que melhorar a minha formação. Então, vamos assistir às aulinhas dos residentes. Vamos fazer cursos para aprimorar. Vamos tentar, porque eu não cheguei aqui com ninguém me empurrando para dentro. Eu fiz um concurso público. Eu fui aprovado. Então, algum mérito nisso eu tenho que ter. Então, eu tive que trabalhar em mim para poder, diante da instituição, me sentir pertencente a ela. E não alguém que entrou pela porta dos fundos e que não merece estar ali. Uma coisa muito importante com relação a essa fase da síndrome de impostor é você se conhecer. Você conhecer os seus sentimentos e notar que o seu comportamento muda, o seu ânimo muda, que você olha os demais e fica sempre com aquela sensação de acho que talvez eu não seja bom o suficiente, que os outros sejam melhores, como é que eu vou ensinar alguém que eu acho que está mais atualizado do que eu? Mas aí você vai vivendo um dia de cada vez. Então, assim, eu não vou ler os 1.500 artigos que chegaram no ano passado, mas eu vou escolher um artigo que tenha a ver com o paciente que eu estou cuidando agora. Eu vou usar aqueles 1.500 artigos como revisão, para quando eu tiver um doente, eu saber onde procurar uma literatura mais atualizada. Isso foi acalmando dentro de mim essa sensação. Conheci pessoas brilhantes. Um dos primeiros grupos de residência que eu conheci, que eu pude ter contato quando eu entrei, que foi o grupo de 2004, que aí eu já não estava mais no PS, eu já tinha ido para a UTI, doutora Júlia, que hoje é uma grande parceira, estava comigo, olha, fala bem de mim, eu digo assim, vou falar bem de você, entendeu? E ela parece muito mais uma dermato chegando para dar plantão do que uma intensivista, porque o que eu gosto de um privativo, de um tênis, ela está sempre com salto 15, ela sempre está maquiada, o que você perguntar, ela conhece, ela tem um amplo conhecimento de viagem, cultura geral, a Júlia, e sempre tem ótimas histórias. E toda história com a Júlia, ela tem muita emoção. É aquela pessoa que não consegue contar uma história que seja simples. Você sempre vai ter vontade de chorar no meio do que ela está contando, você vai se emocionar. Então, é uma pessoa muito, muito especial e muito querida. Ela foi do trio, na época, agora vocês são 30, na época era trio, com o Daniel Forte e com o Fábio Giannini. Então, esse grupo foi o primeiro grupo. Então, eu digo assim, Júlia, fazendo aula, eu descobri que você foi a primeira mulher efetivamente intensivista do HC, porque você pegou a primeira turma de 2 anos. Antes disso, teve a Pátia Branquinho, entendeu? Mas, assim, eu vou considerar a época que realmente o desenho levava em nome a terapia intensiva. E não era um R3 de clínica com atuação, com foco de atuação. Então, a Júlia foi a primeira. Quando você está na residência, quando você termina, você vai ter caminhos que você vai ter que escolher. O que você vai querer para a sua vida? Quando eu terminei a residência de clínica, passei aqui no concurso, eu me separei. Aí eu digo assim, bom, separei, então, mas de alguma forma eu já estou concursada, tenho uns empregos por fora, eu vou poder focar na vida pessoal. Porque entre vamos lá, 4 anos, os 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica, 2 anos de terapia intensiva, você tem 10 anos da vida focada em medicina, medicina, medicina. Eu me sentia bitolada. Aí eu digo assim, agora, sim, relacionamento fica mais fácil ainda, focar em mim, nas coisas que eu gosto. E aí eu me deparei com uma realidade que, assim, eu não sabia o que eu gostava de fazer, porque a única coisa que eu fazia é estudar medicina, dar plantão. Então, eu disse assim, bom, não sei. Se eu não sei, eu vou ter que descobrir. Então, eu me permiti experimentar coisas novas. Eu fui uma dessas pessoas que pagavam mico, indo para o Ibirapuera, botando capacete para querer aprender a andar de skate. E mais caindo do que andando, mas estava lá e estava feliz.
Eu fui fazer curso de mergulho, fui voltar para a academia, fui correr, conheci as corridas de rua, que foi uma coisa que eu gostei muito. E assim, voltei um pouco do olhar que antes era só medicina, 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 para a Andrea, do que a Andrea gosta, para a vida pessoal da Andrea. E uma coisa que a experiência me mostrou, e o contato com os residentes também, é que assim, vocês só vão ter sucesso na profissão se vocês olharem para a vida pessoal de vocês também. Uma conversa com um assistente da terapia intensiva hoje, mas na época residente, na salinha, antiga salinha do Marcelo, eu virei para ele e perguntei assim, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim, eu toco. Assim, oi? Eu toco. Você toca o quê? Eu toco teclado, tem uns programas de computador, eu toco no computador. Isso que legal, mas não conta para ninguém. Assim, por quê? Não, porque as pessoas daqui estudam muito. Não pode pensar que eu não estou estudando, que eu estou fazendo outra coisa. Eu digo assim, não. Todo mundo precisa de vida pessoal. Nossa vida é um equilíbrio. Toda vez que, seja no lado pessoal, seja no lado profissional, você hipertrofia, você prejudica a sua felicidade. No começo pode não parecer, mas o futuro cobra um preço. Então eu me vi diante de inúmeras possibilidades. E eu fiz uma opção. E a opção foi por ser mãe. A maternidade surgiu para mim com essa fofura que não está mais tão pequena, com a Bárbara em 2014. A maternidade me apresentou um caminho completamente novo e extremamente desafiador. Vocês acham que medicina é complicado? Vocês acham que terapia intensiva é desafiador? Espere até a piscina gelada. É tudo novo, não vem com manual de instrução. E eu optei por estar presente. Em várias fases da vida, eu trabalhei em 5 lugares diferentes. A única coisa que eu não fazia é ter deslocamento no meio deles. Então, tipo assim, de manhã num lugar, de tarde em outro, porque eu ficava tensa. E se o colega da tarde não chegar? E se eu pegar trânsito? Eu vou chegar atrasado. Então, isso me corroía. Então, não. Cada 5 empregos diferentes, um para segunda, um para terça, um para quarta. Até então, eu não tinha o desejo de me tornar diarista. Mas surgiu a maternidade e eu disse assim, faz sentido agora, surgiu a oportunidade, eu me tornei diarista do Hospital José Camargo, que eu continuo até hoje. Na época, eu ainda trabalhava aqui, na época eu trabalhava no Santa Catarina. Com o passar do tempo, eu vi assim, eu quero acompanhar o crescimento da minha filha. Enquanto eu trabalhar, ela vai estar na escola, mas eu quero estar mais presente. Então, do que já chegaram a 5, quando ela nasceu eram 3, viraram 2 empregos. E aí, em 2019, surgiu a Mel, que também fez parte dos planos, muito por insistência da Bárbara, preciso de uma irmã, meus amigos estão tendo irmãos, você não vai me dar uma irmã, eu tenho irmãos, meu marido tem irmão, você sente a pressão, lá surgiu a Mel. Só que apesar de uma gravidez muito tranquila, Mel nasce com síndrome de Down, num diagnóstico pós-parto. E num diagnóstico que veio com uma possibilidade de uma neoplasia do recém-nascido, e vai para a UTI, e os médicos chegam, acham que ela não vai para casa. Aí eu tive que pensar naqueles hormônios em ebulição, acabando de dar à luz, cheguei para o meu marido, que não é da área médica, e disse, a gente precisa ter uma conversa. Eu conheço oncologista, eu conheço hemato, e eu conheço pediatra. Eles vão até o final, até não ter mais nada. Então, se o diagnóstico se confirmar, a gente precisa ter limites. Ela acabou de nascer, a gente não pode deixar ela sofrer. Meu marido não sabia o que pensar e disse, se você acha isso, eu confio em você. Então, o abacate ficou na minha mão. Mas a gente precisa conversar com a Bárbara. Porque ela está crente que a gente vai chegar em casa com uma criança, e se a gente não chegar? Então, lá foi a minha filha para a maternidade, a gente chegou, Bárbara, Mel é tão especial, tão querida, papai do céu gosta tanto dela, que talvez ela queira de volta, junto dele mais cedo. Mas, mãe, ela acabou de chegar. Então, mas isso não está nas nossas mãos. Eu quero que ela fique também. Pode ficar tranquila, mãe, ela vai ficar, eu vou conversar com o papai do céu, e o papai do céu vai deixar. Então, que seja a vontade do papai do céu, a gente vai estar aqui para fazer o que for melhor para Mel. E o papai do céu quis, Mel tá, hoje em dia também. Então, o que a maternidade já tinha se apresentado como um caminho desafiador, a maternidade atípica, aí é terra de ninguém, é terra devastada. E olha o ano, 2019, o que é que acontece em 2020?
todo mundo trancado dentro de casa. Eu saindo para trabalhar, meu marido desesperado que eu trouxesse alguma coisa para dentro de casa, com 2 crianças tendo que trabalhar. Então, 2020 foi aquele ano que, se eu tiver falhas de memória, é porque eu estava muito cansada para ter esse registro da memória. Por que isso? Eu passei a desempenhar todas as funções. Eu trabalhava e descansava no trabalho, porque quando chegava em casa, tinha que conciliar todas essas atividades. E a fase da mulher multitarefa, vou te dizer, não sei quem foi que inventou essa história, mas é falácia. Não carreguem para você. Por quê? Porque isso de você estar cuidando da pele, comendo, trabalhando e cuidando do filho, não faz bem para ninguém. Você não vai se alimentar bem, você não vai cuidar bem da sua pele, você não vai trabalhar direito, então você não foca em nada. E hoje, na neurociência, já está mais do que provado que a pessoa multitarefa é uma pessoa sem foco. E essa falta de foco, todas essas informações sendo processadas ao mesmo tempo, liberam hormônio de estresse. Esse hormônio de estresse leva a fadiga, leva a ansiedade, leva a mais estresse. Então, você perde foco, você não ganha eficiência. Porque antes, isso era inclusive uma das bandeiras feministas. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, a mulher não. A mulher cozinha, a mulher treina, a mulher dá aula, tudo ao mesmo tempo. Não, a mulher não tem foco. A mulher assume para si tantas responsabilidades ao mesmo tempo, mas ela não está focada em nada e ela está exausta disso. Então, quando eu me deparei no final de 2020, nesse momento, disse assim, não, 2021 vai ser melhor. Aí veio a segunda onda, que foi pior do que a primeira. E aí você diz assim, uma hora você precisa parar você com você mesmo, porque o mundo continua girando, e foca numa coisa. Às vezes, é só manter a cabeça fora d'água para não morrer afogado. Diz assim, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que deixar minhas filhas vivas, então a casa fica para segundo plano. Se elas vão usar uma roupa amassada, porque não deu tempo de passar, vai amassada, ela está limpa. E aí você diminui aquela casa de modelo, que parece mais um decorado, isso não é casa com criança. Não é possível, porque senão você não deixa seu filho brincar. Eu acabei de arrumar, não vai bagunçar. E aí, você tem o brinquedo, mas você está cansada para brincar com seu filho. Você está cansada para fazer as coisas. Você só pensa em dormir, mas você está muito mais cansada mentalmente do que físico. Então, muito cuidado no tocante a mulheres, multitarefa, é falta de foco, é fonte de um estresse inesgotável, e o final disso tudo é burnout. Mas o burnout não é uma situação que você está improdutiva para o trabalho. Você pode chegar a essa fase, mas você tem que reconhecer esse momento. Foi aquele momento que você diz assim, a gente precisa sair de casa. A gente precisa, mesmo na pandemia, alugar uma casa no Airbnb, chamar um casal que tenha filhos, que eles possam brincar, porque as crianças estão estressadas também por estar trancado dentro de casa, e você começa a flexibilizar, encontrando o que cada um de vocês faz para diminuir o estresse. Para quem gosta de correr, vai correr. Para quem gosta de ler, vai ler. E cada um precisa se conhecer o suficiente para saber o que fazer naqueles momentos onde a sua vontade ou é de gritar, de matar, e você olha para o lado, quem você vê? O seu marido. E assim, era todo dia, você se joga pela janela, não joga pela janela. Hoje não. Tenta para jogar amanhã. E assim você vai ganhando tempo, porque assim, o conflito existe. Essa semana, minha filha perguntou, mamãe, você e o papai vão se separar? Com uns coleguinhas se separando? Eu disse assim, olha, querida, não está nos planos agora, mas o relacionamento tem que estar bom para a mamãe e tem que estar bom para o papai. Então eu não posso falar que no futuro isso não possa acontecer. Mas isso também não quer dizer que de vez em quando eu não tenho vontade de jogar ele pela janela. Aí ela vira assim, de vez em quando eu também tenho. Eu disse, é normal, porque é isso. É lidar com esse tipo de frustração. Então, o burnout, ele existe. Negar significa que você provavelmente já está nele. Então, quando você diz, isso eu nunca vou viver, você assim, suspeito que você possa já estar vivendo. E mais daquele estudo que eu citei anteriormente, eu estou falando da Nobel de Economia do ano passado. A trajetória feminina e masculina que parte de um paralelo e surge o grande divisor de águas na carreira da mulher. Porque, a partir da maternidade, ela escolhe, as que escolheram a maternidade, dedicar tempo para essa atividade. E aí você muda a sua linha de carreira. E aí o homem que tem um foco
profissional mais estável, que não tem tantas obrigações em relação à maternidade, segue. Será que não tem obrigação em relação à maternidade? Não! Então, hoje, se eu vou dizer para vocês, meninas, se carreira for uma coisa importante, muito cuidado na escolha dos seus parceiros, se maternidade fizer parte do sonho de vocês. Porque é a parceria com ele que vai fazer essa linha se aproximar. Tem que dividir, não é 80% mulher, 20% homem. Não é botar para dormir ou dar banho que vai fazer um pai participar mais. Tem que ser uma participação mais efetiva nesse cuidar. Tem que saber o que vai na lancheira, tem que dividir. A maioria não sabe. Então, ou você terceiriza e tem uma babá, uma governante que cuida disso para você, ou se você vai fazer, isso toma seu tempo. E quando a Mel nasceu, eu que tinha 2, passei a 1. E hoje eu agradeço ser meio período, porque o outro meio período eu estou acompanhando as terapias, estou acompanhando o desenvolvimento, eu estou participando da vida das minhas filhas, mas essa foi uma opção minha. Tira isso de mim, uma parte da minha felicidade se vai. Então, nós fazemos as nossas escolhas. Maternidade pode não ser uma escolha de vocês. Se for, cuidado com a escolha dos parceiros para que eles participem com você dessas atividades. Então, tem que ser um sonho conjunto, no momento certo, porque se isso vem antes, é mais difícil conciliar com as obrigações que vocês têm. Então, é tudo uma questão das escolhas que você faz. Aí surgem estudos como esse. Esse é um estudo que fala sobre a proporção dos médicos que declaram e que não declaram imposto de renda. Então, você vê que a proporção aumenta com o tempo, porque aumentou o número de mulheres na terapia intensiva. Mas quando você chega em 2020, 52% versus 47%. Isso apenas é uma proporção. Toda médica ganha o suficiente para declarar, mas a população de homens é maior, então tem mais homens declarantes do que mulheres. Até aí, tudo bem. Aí você vai ver a renda declarada. A renda declarada masculina é maior do que a feminina. Onde nós trabalhamos, no AC Camargo, nós recebemos por hora. Então, para preparar essa aula para vocês, eu fui ver, assim, os homens recebem mais? Recebem. Proporcionalmente, sim. Mas eles trabalham mais horas. Então, é justo, porque a gente recebe por hora. O que eu estou destinando à instituição é a minha hora trabalhada. Porque na outra hora eu estou cuidando de outra parte da minha vida que é igualmente importante para mim. Então, eu recebo menos, mas eu recebo a mesma coisa da hora trabalhada. É um relacionamento justo, a meu ver, pelo menos. E nós somos PJ. Então, quando a Mel nasceu, não teve licença maternidade. Se não teve licença maternidade, eu tive que me programar. Eu trabalhava mais, porque uma segunda gravidez era uma programação, existia um dinheiro destinado para o período dos 4 meses que eu fazia questão de estar fora. O AC é um lugar muito tranquilo para trocar plantão, tá aí o Bruno que não me deixa mentir. O tempo médio que alguém diz, alguém pode fazer o meu plantão e alguém diz, faço, é 1 minuto. Quando passa de 1 minuto, o pessoal não vai fazer esse plantão. Então, assim, é fácil passar plantão. E se é fácil, você se organiza. Você sabe quanto você vai ganhar. Paga em dia. Então, nós precisamos de organização para essas fases da vida que vão demandar dinheiro e você vai ter gastos sem renda entrando. Quando essa avaliação de renda se dá por faixa etária, o que nós vemos é o que se deduz. No início da carreira, você ganha menos, você chega a um patamar, depois você tem uma queda de renda, mas proporcionalmente os homens ganham mais do que as mulheres. O segredo da maternidade é você conhecer a sua rede de apoio antes de ter. Você vai contar com a ajuda da sua mãe, do seu pai, você vai contratar uma babá em tempo integral. Quem vai te ajudar? Você vai contratar babá, você vai botar na escola. Então, tem algumas coisas que você tem que pensar quem vai te ajudar. Porque colegas que optaram por produção independente, porque olharam o relógio biológico e disseram assim, ou eu congelo o óvulo, eu tenho filho, eu vou ter filho, quem surgir na parada vai saber que eu quero ter filho. Se vê hoje com uma sobrecarga de trabalho e toda vez que a gente está muito cansado, nosso limiar de paciência cai absurdamente. Então você fica mais intolerante para as coisas do dia a dia. Birra, toda criança faz.
Então, só que se você está bem, essa birra vai incomodar um pouquinho. Se você está cansada, estressada, sozinha, essa birra vai ter uma conotação para você muito maior. Então, conheçam sempre a rede de apoio que vocês vão ter. E uma coisa que eu acho muito importante falar quando a gente fala sobre a questão de gênero e renda. Essa é a distribuição de renda no Brasil por classe. Então, vamos lá. Quem são os ricos? Os ricos são a classe A, que no Brasil significa renda superior a 22 mil. Como médicos, nós vamos ter, independente do gênero, essa renda. Então, nós vamos ter uma renda grande, sim, em comparação ao restante da população. Qual é a renda de 90% dos brasileiros? Os mais ricos, 10.330. A renda média do mais rico é 28 mil. 90% tem uma renda inferior a 3.400. Quanto é que vocês ganham de bolsa? Tá. Então, vocês ganham com a bolsa, que vocês sabem que não dão nada, que tem que fazer uma ginástica para conseguir pagar o aluguel, pagar a comida, pagar a renda média de 90% do brasileiro. Por que eu chamo a atenção em relação a isso? Porque na UTI, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Acho que... Ah, pronto. Então, aqui, ó. Aquele 90% era renda média em relação ao Brasil. Em relação a São Paulo, renda média 2.148. Tá? Esse dado é de 2023. Não, desculpa, 2022. Então, equipe multidisciplinar. Nem sempre é fácil trabalhar em equipe. Nem sempre a pessoa que está do lado é fácil. Mas ela vai estar trabalhando com os 3.400 e tendo que se virar. Você não sabe nada da vida daquela pessoa, que horas ela teve que acordar, quantos transportes ela teve que estar lá. Então, a gente precisa, nessa posição, ter empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro, é aceitar o outro como ele é. Vários locais onde eu entrei, o pessoal, eu tinha certeza, se fosse um colega homem que tivesse pedido isso, elas teriam feito de melhor grado. Seja da enfermagem, seja da fisioterapia. Colega de trabalho não é amigo. Colega de trabalho não precisa ser convidado para casa, não precisa comer pizza na sexta-feira à noite. Você precisa tratar com respeito. O nosso papel como intensivista é um papel de liderança. E a gente precisa exercer sem autoritarismo, mas a gente precisa exercer essa liderança. E as mulheres têm, muitas vezes, por lidar com muitas mulheres, muitas vezes, ao chegar num ambiente que todo mundo se conhece, você é a nova no pedaço, uma certa resistência. É só ir com calma. É só ser o mais técnica possível, é só ser o mais educada possível, é só chegar e explicar o que você quer, e estabelecer prioridades. Não, o banho não é prioridade agora ele precisa de noradrenalina, vamos preparar a nora. Algumas vezes a resistência vai ser maior, mas é um dia de cada vez. É um dia ela conhecendo o seu trabalho, e você conhecendo o trabalho dela. A gente precisa ter um pouco de paciência nisso. Porque quando a gente chega num lugar, principalmente para aqueles que vão voltar para os seus respectivos estados, que não são de São Paulo, que não... Você vai chegar num ambiente que todo mundo se conhece, você é o novo. Nada de chegar dizendo assim, isso aqui está tudo errado. O protocolo novo, o que a gente faz no HC é diferente, porque assim, quem vai dar plantão é aquela médica de São Paulo que chegou. Então, é só ir com calma, mas exercendo o papel de liderança que nos é de direito. Respeitando que cada pessoa que está ali tem uma história de vida e uma dificuldade que a gente não conhece, e todas têm. Se vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais as técnicas de enfermagem que cuidam das UTIs, e nem sempre elas são fáceis, conheço, foram 15 anos de HC convivendo. Você vê, não sei se vocês participaram, mas assim, eu dei muito plantão aqui na virada, no Natal, na virada do ano, e eles sempre faziam ceia, e você vai conhecendo as dificuldades das pessoas contando, elas têm histórias que, assim, se fosse novela, é aquela novela que você assistia com lençol, de tão triste que é, e elas estão lá trabalhando. Então, a gente precisa ter um pouco mais de
empatia em relação às histórias dela, não relevar. Notificar se houve algum erro. Notificar é uma ferramenta importante de rever processos, de aprender e melhorar. Mas também entender que quanto essa notificação nos atinge, a gente não pode usar o gênero como desculpa. Exemplo, recentemente uma médica passou um catéter, 9 de julho, e fez um pneumomediastino. Na notificação usou o gênero como não pode notificar, estou me sentindo exposta. Pode notificar, tem que notificar. E o gênero não tem nada a ver com isso. É uma reação adversa. Então, cada uma de vocês está ocupando um lugar que lhes pertence. Vocês vão ter sucesso em algumas coisas, vão ter complicações em outros, porque é inerente à carreira que vocês escolheram, e está tudo bem. Se um dia o feedback não for tão bom, não está relacionado ao gênero. Assédio é um outro capítulo. O feedback é aquele que diz, te pontua os pontos fortes, os pontos que você pode melhorar. Não é um dedo na cara, não é uma culpa sua. Não é um vamos sacrificar você para que o serviço fique bem, porque eu tenho uma família reclamando. Então, nosso maior poder vem da autonomia que a gente tem de escolher os lugares onde a gente trabalha. Como intensivista, vocês ainda têm esse poder. Talvez o mercado no futuro fique saturado e isso não seja mais tão fácil. Mas então exerçam isso. Toda vez que vocês estiverem num local. E para mim isso sempre foi muito forte. Se o meu chefe chegar e disser assim, você não pode trabalhar de cabelo solto, você não pode usar cadastro, tem que ser sapato fechado por questões de CCH. Você pode concordar, você pode discordar. Mas eu acho que é uma coisa que não vale a pena você brigar, porque tem um racional. Exagerado ou não, mas existe um racional. Agora, no dia que o que eles te pedirem for contra os seus valores morais, esse é o momento que você diz assim, não faço. E se o não faço significar sair daquele grupo, tudo bem. Uma vez eu fui dar plantão num lugar onde a gente, com o grupo, exercia um papel de liderança no pronto-socorro. E aí eu recebi uma ligação, na época do Luiz Monteiro também, num outro hospital, e disse assim, vai chegar um médico novo, dá uma olhada no currículo dele. Ele disse assim, por quê? Porque ele disse que formou no HC, na turma tal, e aí fulaninho, que é dessa turma, não conhece ele. Ele disse assim, Ele me veio com papel, digitado ainda naquelas impressoras matriciais, dizendo que era do CRE e me dizendo que ele era médico. Eu digo assim, olha, não dá, não confio nisso. Eles não tem ninguém para fazer o plantão. Eu disse, mas o que eu vou fazer? Tem um cara aqui com papel dizendo que é médico, com próximo de 70 anos, e que observa a conduta dele no pronto-socorro. Aí levou eu observar. Aí eles passavam só de pirona intramuscular e bezetacil para todo mundo. Aí eu digo assim, não é médico. E aí? Aí não tem jeito. Aí você fica no plantão, mas você diz assim, sai desse grupo. Se você está num lugar onde... Por quê? Porque o CRM de vocês custou muito. Você não vai querer que ninguém ameace isso que foi tão difícil para vocês conquistarem. Então, planejamento de carreira, planejamento do que vocês querem enquanto futuro, planejamento se maternidade vai fazer sentido ou não, e está tudo bem se não fizer. Vocês só precisam acertar isso com os russos, os seus companheiros, suas companheiras. Então, eles precisam estar de acordo com isso. O restante não tem nada a ver com isso. Liderança é um desejo de vocês, vão atrás. Mas lembre-se que na liderança você perde o que para mim é uma das coisas mais maravilhosas da terapia intensiva, que é não ter paciente ligando. Como é mesmo que toma aquele comprimido? Olha, estou com diarreia, efeito colateral. Ninguém liga. O máximo você liga para saber, e o resultado daquele exame? Já voltou da cirurgia? O que deu? Você procura quando você quer saber, você passa o bastão. Seu telefone pessoal. E todas as vezes que um paciente, enquanto eu trabalhei aqui, pediu o telefone do Marcelo, eu sabia que o Marcelo ia dar, eu desempeça para o Marcelo. Porque não cabe a mim dar o telefone dele. Então, se alguém tem que dar o telefone, é ele, não eu. Então, quando você opta por um cargo de chefia, você abre mão disso, porque vão te ligar a cada 5 minutos, não importa o dia, não importa, para te passar os BOs. Os grandes, os pequenos, faz parte dessa carreira. Faz sentido para vocês? Ok. Não faz sentido? Então, a decisão é sua. E se você trabalha menos horas e por isso recebe menos, faz parte do jogo, se programe para isso. Você está acima
você vai ganhar muito mais do que a renda do brasileiro. Então, não é desculpa para a falta de organização. Está faltando dinheiro? Veja as despesas. Reveja a sua programação. Com quem você está gastando? Precisa alugar um apartamento tão caro? Ou precisa alugar nessa localização? Às vezes, uma mudança de bairro já muda absurdamente o valor de algumas despesas. Então, você se preocupar com a sua vida profissional, tanto quanto com a sua vida pessoal, é muito importante para o resultado final, que é a felicidade. Uma felicidade que vai ser proporcional à sua felicidade, a você estar satisfeito onde você está. Trabalhar meio período satisfaz você, enquanto profissional? Se a resposta for sim, está tudo bem. E aí você tem as várias fases que você tem que se deparar. Vocês já passaram muitas delas. Vocês já escolheram a terapia intensiva. Então, agora vocês vão pensar para o depois. Casamento, filhos, hobbies, vida pessoal fora da medicina, um tempo para vocês. Eu vi uma definição que me chamou muita atenção, que é assim, na maternidade, você vai sentir menos a síndrome do ninho vazio, quanto menos desconexão você tiver com a pessoa que você era antes de ter filhos. Então, a Andréia, que agora está muito nessa fase de maternidade, quantas filhas não tiverem mais presentes dentro de casa, dentro da rotina, ela mantém algum contato com quem ela era antes das meninas nascerem? Se você se dissociou totalmente, sabe aquela a síndrome da mãe do PC, que fez da vida, do cuidar, a sua vida, e você diz assim, a criança não pode morrer, que nem sempre é mais criança, porque o foco da vida daquela mãe foi cuidar. E o que ela vai fazer depois se a criança não estiver lá? Se aquele ser cuidado não estiver lá? Então, a gente manter essas conexões com quem a gente era antes dos filhos, manter momentos sem filhos, para que a gente não tenha ninguém, mamãe, 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 é importante para a sanidade mental, para você entender que eles não nos pertencem. Uma hora eles vão sair de casa e seguir as suas próprias vidas, e você tem que deixar sem sofrer, sem querer viver a vida deles. Então, a economista é a Cláudia Golem, que é esse prêmio Nobel de 2003. Então, as conclusões dela foi muito do que eu falei aqui em relação à mulher na carreira de trabalho. Então, a disponibilidade para a família prejudica o trabalho. Todos nós temos só 24 horas por dia. Todos. Às vezes, e a nova chefe de vocês, parece que o dia delas tem mais horas, mas só tem 24, pelo número de tarefas que desempenha. Então, se você tem um outro foco que considera importante, você vai prejudicar o outro, não tem como. A desigualdade acontece principalmente depois do primeiro filho. O anticoncepcional foi um marco na carreira das mulheres, analisando elas como conjunto. O desenvolvimento econômico não foi maior enquanto participação feminina, por isso, porque vem a maternidade e quando chega a fase da maternidade existe uma escolha. E, sinceramente, eu acho que não tem problema nenhum. O que não pode é não ser uma escolha consciente. Hoje em dia, ninguém tem desculpa de não saber como faz filho. Então, todo o pílula concepcional está aí. Então, o filho é uma opção, e, sinceramente, é uma opção feminina. O poder de ter filhos e de controlar isso é nosso. Então, cabe a nós saber o momento da vida que isso faz sentido. Estou eu disposta a destinar parte do meu tempo nessa tarefa ou não faz sentido? Não faz sentido, está tudo bem. Uma coisa que ajudou muito, aí pensando em mercado de trabalho de forma geral, é o trabalho flexível. E na terapia intensiva, o que eu consegui, que é o meio período. Eu trabalho todos os dias de manhã, tenho uma escala de final de semana reduzida, e quando eu preciso ter uma meta financeira específica, eu trabalho mais. E se hoje... Tem um exercício que eu li de um psicólogo financeiro que eu gosto muito, chamado Morgan Housel. Talvez algum de vocês já conheçam o livro. O principal livro dele é Psicologia Financeira. E ele diz assim, o melhor indicativo de sucesso para saber se você é uma pessoa de sucesso não é quanto tem na sua conta bancária. Hoje, eu tenho 48 anos. Então, a Andréia de 48 anos. Se eu hoje tivesse lá, terminando minha faculdade de medicina, e contasse para essa Andréia de 24 anos, onde a gente chegou até agora,
essa Andréa do passado teria orgulho de onde eu estou? Ou ela ficaria aí, você seguiu um caminho que não era bem o que eu queria? Olha, você mudou demais a rota planejada inicialmente. Se você olha para trás e diz assim, eu do passado teria orgulho de onde você chegou, então você é uma pessoa de sucesso. Você com seus valores, com seus... Porque é individual, cada um de vocês tem uma história. Podem querer dominar o mundo e coordenar todas as UTIs do Brasil. Seja, se o seu desejo te vai fazer feliz, siga. Outro vai querer reduzir carga horária e vai querer focar também na família. E tá tudo bem. Não tem um certo e não tem um errado. Tem que ver qual é o seu certo. Qual é o certo que encaixa para o seu desejo. Então, se eu hoje voltasse no tempo e chegasse lá para a Andréa, na recém-formada ou pós-residência de clínica, que conselhos eu daria para mim mesma? Que eu digo assim, ó, foca nisso, que talvez você pudesse ter ganho mais. Então, em vez de só focar no curso técnico, eu tenho que ser bom no caso, vamos lá, eu tenho que ser bom no ultrassom, eu tenho que ser bom na reanimação, eu tenho que saber tudo de ECMO, vejam, foquem, tem muita coisa agora sobre comunicação. O maior problema na terapia intensiva hoje está relacionado à comunicação. É o soft skills, é a habilidade de lidar com conflito familiar, com conflito com o paciente. Não é fácil, precisa de treinamento e tem muita coisa. Então, eu focaria nesse momento também nisso. Deixa eu ver que ano foi. 2007, nós estávamos num plantão no AC e começamos a discutir sobre finanças. O que você investe? Você está investindo em ação? Que ação você compra? Sabe aquela coisa bem informal? E aí, moral da história, aquele desespero. Uma disse assim, não, o dinheiro eu deixo na conta corrente. Aí outra, conta corrente? Não, meu está na poupança, mas poupança. E aquele desespero, aquela coisa. Então a gente decidiu, daquele dia, em 2007, começar a estudar finanças. E aí, como é que a gente estuda finanças? Na época, o que a gente fez foi assinar relatórios de casa de análise, e os relatórios sempre vinham com uma explicaçãozinha do que era. Então, tesouro direto, o que é cada título. Então, a gente começou a amadurecer. Nesse meio tempo, de lá para cá, nós ganhamos dinheiro, nós perdemos dinheiro, mas nós amadurecemos. Todos do grupo, é muito interessante, porque de vez em quando, você ouviu falar desse COID, não sei, aí pronto, tem um colega no grupo, o Alder. Ele vai dar aula para os meninos também? Então, a Alder vem de uma família de economistas. E ele sempre gostou muito. Então, ele é aquele que, quando fala no grupo, todo mundo lê. O Alder acha isso? Por quê? Porque depois da residência, ele fez todas as etapas e certificações para ser consultor financeiro. Então, e depois o Paulo também fez esses mesmos cursos. Então, parte do grupo decidiu estudar mais, parte do grupo só aprendeu como gerenciar um pouco melhor, porque assim, você vai confiar em quem no tocante a finanças? No gerente do banco? Você vai confiar no seu assessor da casa de análise, que está ganhando uma comissão? Então, assim, é muita opinião imparcial. Você pode, e as mulheres terceirizam. Terceirizam para o pai, terceirizam para o marido. Conheçam, assumam o controle. Você não quer assumir o controle da sua vida profissional? Assumam também esse controle. Saibam, participem. Por mais que tenha alguém com uma visão diferente, discutir é muito bom. Não necessariamente você precisa seguir aquele caminho. Mas, lendo sobre educação financeira infantil, eu vi um comentário que me chamou a atenção, que é assim, quem advoga a mesada, eu não sei se vocês receberam na infância, diz assim, a grande vantagem da mesada é o seu filho ter contato com a falência. Porque é isso, ele tem lá R$200 a mesadinha dele, ele vai lá no shopping e vai tudo com doce. Assim, mamãe, o dinheiro? Acabou, mas eu tinha 200. Porque 200 para ele é muito dinheiro. E aí vem a frustração. E aí ele passa a ter mais cuidado com o que ele gasta. Porque quando a gente não tem isso, o primeiro salário que cai na conta e que você respira com facilidade, aí vou comprar o quê? Então, vou investir em quê? Como é que eu vou pensar e me programar para o futuro? Porque a verdadeira liberdade se dá quando você pode destinar o seu tempo. E você só faz isso quando você tem uma reserva financeira. Eu posso, hoje, dizer assim, se o AC Camargo me demitir,
tá tudo bem, porque eu tenho uma reserva financeira que me banca e eu tenho tempo de procurar outra coisa, e se é que eu quero alguma outra coisa. Você se programou, você atingiu a independência financeira. Onde você trabalha é uma opção sua. Toda vez que você depende do dinheiro daquilo para pagar suas contas, você não é totalmente livre. Então, você pode se programar para atingir isso. Como? Estudando. Então, esse é um tópico que você não aprende na faculdade, é tabu para se conversar em casa. Eu, durante muitos anos, não tinha a menor ideia de quanto minha mãe ganhava, quanto meus irmãos ganhavam, não se conversava sobre dinheiro, não se conversava onde se colocava o dinheiro. Então, assim, tem que existir menos tabu para que você possa fazer as suas escolhas, conhecer o seu perfil de risco. Ações combina, não combina, cada um de vocês vai ter. Não tem fórmula mágica. Nada de orelhada, o que eles estão comprando, entendeu? Pode não servir para você. Pós-graduação. Pós-graduação é um sonho de muitos na fase que vocês estão. Só faz sentido se o ensino fizer parte da programação de vocês. Durante muito tempo, a pergunta... Scalabrini ainda está aqui? Isso. Então, ele fazia para toda pessoa que se inscrevia para pós-graduação. Assim, por que você quer fazer doutorado? E a resposta certa era assim, porque eu gosto de pesquisa, porque eu quero ensino. Porque para isso que faz sentido. Então, se para vocês, para o futuro, de repente, dar aula numa faculdade, nas milhões de faculdades que estão abrindo, até para um plano de carreira, naquele momento que você disse assim, eu quero reduzir o número de plantões, ter essa possibilidade, a pós-graduação faz sentido. E foco na saúde. Então, eu me lembro que uma vez eu perguntei para os residentes se eles tinham plano de saúde, metade não tinha. Hoje em dia, infelizmente, não dá para confiar que vão conseguir uma vaga para vocês no HC. Entendeu? Tem que ter plano de saúde, tem que focar na saúde, tem que ter um momento seu para fazer uma atividade física, tem que fazer exame regular, tem que parar de ser médico. Porque assim, quando a gente diz assim, ó, fulaninho, paciente do leito tal, é médico. Ih, é tigre. Por quê? Porque não faz exame, porque não segue orientação, porque não tem... E é o pior paciente que existe, porque ainda quer se intrometer na conduta. Então, olhem a sua saúde, mas tenham médicos de confiança que te ajudem isso, não é você by yourself. Então, o que eu vejo hoje? Eu acho que a gente, como mulher, galgou uma trajetória linda, que não acabou, e que tem alguns estudos que falam, inclusive, que as mulheres seguem mais protocolo, que as mulheres elas seguem mais diretrizes, bobagem. Não tem superioridade da mulher sobre o homem, o que tem são prioridades, e cada um precisa ter as suas. E hoje em dia, a maternidade ainda é uma sobrecarga de trabalho muito grande para as mulheres. Enquanto for assim, não vai sobrar tempo nas 24 horas por dia para ela focar em outras coisas. Então, por isso, meninas, foquem nos seus companheiros, para que eles participem com vocês disso, para que, se carreira for um tópico que faça sentido para vocês investir, e se não for, também está tudo bem. Então, lutar por igualdade é buscar transformar o mundo num momento que homens e mulheres sejam livres para fazer suas escolhas, usufruindo direitos, responsabilidades e oportunidades iguais. Existem algumas iniciativas, tanto do Critical Care, que já fez congressos com o tema diversidade, até grupos da MIB com encontro de mulheres intensivistas para abordar esse tema. Hoje, a perspectiva é essa, os números são esses, cada vez mais as mulheres vão estar inseridas nesse meio. Então, o meio também tem que se abrir para a presença delas. Isso tem acontecido. Não na velocidade que nós gostaríamos, mas isso está acontecendo. Nós não podemos desistir. Esse lugar é nosso, nós conquistamos, nós estamos aqui por direito. Então, vamos usufruir desse direito. E ver o que faz sentido na vida de vocês. Essa é uma foto antiga ainda da Melta pequenininha com a Bárbara, e esse amor continua até hoje. Aqui é uma foto recente das duas perigosas, que ocupam boa parte das minhas tardes. E quando a vida tiver, e você achar que você não vai dar conta, você precisa parar. Estabelece prioridade. O que eu preciso ver agora? E vai um por um. Faz a lista. Diminui essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo. Foca. O que eu preciso estudar? Não tenho uns 1.500 artigos? Não preciso. O que vai ser? A discussão de amanhã vai ser sobre esse tema. Você lê aquilo e tá bom. Para de se cobrar e se culpar, porque eles criam esse mito e a gente veste essa capa. O principal defeito,
O principal motivo de estresse para a mulher é tentar buscar a perfeição. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que estar ocupando todos os papéis, eu tenho que abrir a blusa e ter aquele símbolo da Supergirl que vai sair voando daqui. Não tenho. Eu tenho falha, eu tenho vulnerabilidade, eu choro, e está tudo bem. É isso que me faz forte. Já o homem, o principal medo dele é a fragilidade. É parecer fraco quando demonstra sentimentos. Então, todos nós temos nossas fraquezas. E essa compreensão, o que vai fazer a mulher uma grande líder, não é assumir o papel de um líder masculino, é acrescentar as características femininas e tornar essa liderança diferente. Então, meninas, sejam bem-vindas à terapia intensiva. Muito orgulho de ter vocês aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Vocês sentiram no começo da residência, ou em algum momento, essa síndrome de impostora? É. Ah. Mas quantas vezes eu peguei residentes de chorando, e assim, como é que você tá? E tá longe de casa, tá se sentindo sozinho, não se sente pertencente. E para quem eu ligo? Várias vezes a gente ligou para assim, olha, tá tudo bem com você? Porque, assim, para quem vem de fora, ainda perde um pouco esse acolhimento familiar. Quem está em casa, não é que seja fácil, mas quem já vem da instituição é um pouquinho, já pelo menos se perde menos. Né? Então, já é uma vantagem. E os meninos? Algum... Agora está fazendo licenciado, começou agora. Mas ela chegou uma vez, agora que ela começou, está num estágio bem estressante e ela está bem vulnerável agora, está começando a ter coisa nova e ela ficou se sentindo muito culpada por ter assim, chorado com um colega de residência. Ela falou, nossa, eu estou com sentir mal de estar chorando na frente do colega aqui, na frente da paciente aqui, e percebi assim que assim, o problema de ter chorado na frente do colega, sabe? Se eu igual a você e teria a mesma capacidade. Não sei se ela falaria isso se fosse uma mulher do lado dela que tivesse chorado. Provavelmente não. Então ela falou, ressaltou isso, porque, nossa, do Vitor, eu chorei na frente do Vitor. Meu Deus, o que ele está pensando que eu sou agora? Será que ele vai... E ela tem um perfil mais curto, então, bem essa síndrome, sabe, que você está falando. Então, eu converso muito sobre isso com ela em relação a tudo isso. E eu levanto essa reflexão agora, assim, será que ela teria tido essa mesma preocupação se ela tivesse chorado com a colega dela, ao invés de um colega dela? Eu, sinceramente, acho que nenhum dos dois julgou o choro. Porque choro não é uma coisa que a gente faz quando a gente quer, é tipo espirro, entendeu? A gente sente vontade, a gente vai espirrar. Então, o choro, às vezes, ele brota e quando brota, sai. E é uma situação emocionante. E quem nunca chorou com doente, espere, sua vez vai chegar, porque a gente, uma hora, vai se emocionar junto. Seja na hora que você vai avisar para um pai que o filho dele está morrendo, entendeu? É emocionante, arrepia, faz parte. Só que a gente não aceita essa vulnerabilidade. A gente, essa questão, e eu acho que a mulher se cobra muito. Essa perfeição que eu falei, quer dizer, o que ele vai pensar de mim, que eu chorei, que eu sou fraca, que eu não consigo controlar minhas emoções. Grande chance, de melhor coisa, ela conversar com ele. E aí vai ver que ele não pensou nada disso. Isso foi só coisa da cabeça dela. E se vocês pretendem ter filhos, vale a pena ela trabalhar isso. Porque a maternidade dá muita culpa. Porque como não vem com manual de instrução, como educar? Cada casal, cada família vai escolher um caminho. Mas vai estar se repensando o tempo todo. Será que a escolha foi certa? Será que não foi? Será que podia ter abordado diferente? Entendeu? Então, você precisa... Toda vez que a gente sente culpa talvez, junto com o medo, seria um dos sentimentos mais destrutivos, porque não acrescenta nada. Só faz você se sentir mal, você se sentir pequeno. E aí, em vez de você usar isso, vulnerabilidade hoje é tido como força.
no meio corporativo, entre os que estudam isso. Por quê? Porque você sabe o que esperar dela. Você sabe que ela é emotiva, você sabe que ela se emocionou numa coisa que tem emoção. E vou te dizer, no dia que você for dar uma notícia triste de um paciente que você cuidou e se apegou, e aquilo não significar nada para você, para de trabalhar nessa área. Porque você deixou de ser humano, sabe? Você botou tanta camada em cima de você que aquilo ali já não significa nada. Uma coisa, vocês não conheceram, hoje ele está no 9 de julho. Ah, eu ia falar do Ioannis. O Ioannis, quando eu estava no pronto-socorro, e comecei essa fase de transição, o Ioannis era um colega da UTI, ele dizia, sai do pronto-socorro o mais rápido possível, senão você vai se tornar um deles. Você vai se tornar um assistente que quebra a mão. Sim, mas eu não é meu perfil. Não, aquele meio vai te dominar, aquele meio vai te fazer mudar. Quem fica lá vai ser corrompido por isso. E o que eu observava no pronto-socorro? Quando você estabelece como meta de plantão zerar a caixinha, deve existir ainda a caixinha, você fica com raiva do doente. Porque você vai diminuindo, daqui a pouco chega os milhões de papeizinhos. Você, em vez de se preocupar em atender bem o doente que está na sua frente, olha para a caixinha, está cheio de papel. Então, o seu foco, que era o bom atender, o cuidar do doente, vira, nossa, mais um doente. Ele vira raiva. Por quê? Porque a sua meta está errada. Se tem 500 pacientes para você atender e você está sozinho, o sistema está errado. O seu papel é dar para quem você atender o melhor atendimento possível, porque senão você fica com raiva de quem você está atendendo. Mas o pronto-socorro é um ambiente hostil. Em compensação, a terapia intensiva, vocês vivem uma coisa que eu sempre achei maravilhoso, que é assim, se você sabe alguma coisa que eu não sei, se você faz uma coisa melhor do que eu, assim, vamos trabalhar juntos. Olha, aquela pessoa tem aquela aptidão que junto agrega ao grupo. Terapia intensiva não é um médico brilhante, é uma equipe. Eu preciso confiar em quem eu estou passando o bastão para receber no dia seguinte. Que aquela pessoa no plantão não vai querer brilhar e mudar todas as condutas. Entender que aquela conduta foi construída com o assistente. Entender que UTI totalmente fechada, com o intensivista, manda 100% e não conversa com ninguém, é uma UTI ruim. Ter dono, ter alguém que vai cuidar, que conheça, que crie vínculo, nossa, que alegria. Como é mais fácil, porque a família já tem vínculo com o médico, esse médico vira parceiro, fica tudo muito mais fácil. Você consegue liberar da UTI sabendo que esse paciente vai ser visto. Então, poder conversar sobre esses sentimentos. E, veja, não é chorar todo dia, mas tem momentos, tem uma história engraçada que aconteceu comigo na residência. Na Santa Casa, a residente de dermato rodava no pronto-socorro. Então, tipo, nada a ver. O dermato passava aqueles 3 meses da residência torcendo -1, -1, -1, -1. E tinha uma colega que era particularmente emotiva. E naquela época tinha um chefe na Santa Casa que era o terrível. O cara que estava há 30 anos passando visita, doutor Valdir Golim. A fama dele na Santa Casa persiste até hoje, ele já não está mais na assistência. Então, um dia ele passa e encontra essa colega chorando. Aí ele chega perto dela, pergunta se está acontecendo alguma coisa, e no que ela está falando com ele, começa a chorar ainda mais, né? Porque vê aquela pessoa intimidadora, que ela sempre teve medo, falando com ela, aí ela vai e oferece para ela, na época, tinha uma máquina de refrigerante, vou pegar um refrigerante para você, e aí eles vão para a máquina, e aí ela, em vez de melhorar e se recompor, chorava mais ainda. Chegou um momento que eu estou passando, ele disse assim, por favor, pare de chorar, se você não parar, vou achar que eu fiz alguma coisa com você. Porque é isso, porque ela não conseguia, e quanto mais ele tentava ser gentil, mais nervosa ela ficava e mais ela chorava. Porque não é uma coisa que a gente controla, e tá tudo bem, virou aquelas histórias que a gente vai passando e achando graça, entendeu? Então a gente precisa baixar a guarda em relação a nós mesmos, porque a cobrança é interna. Tenho certeza, assim, qualquer um de vocês hoje estiver num plantão difícil, com uma situação difícil, alguém se emocionar, você não vai olhar aquilo como fraqueza. Às vezes, você só foi um pouquinho, conseguiu controlar um pouquinho mais, mas a sua vontade era igual. Eu lembro de uma paciente que eu me apeguei muito. Eu cheguei para dar plantão e eu vi que ela não estava mais lá, ela não teria recebido alta, significa que ela morreu. A primeira sensação que eu tive foi, que bom que não foi no meu plantão. Porque eu não teria conseguido me controlar. Eu ia abraçar a mãe dela e a gente ia chorar junto. E, normalmente, quando isso acontece,
existe a família relatando o quanto sentiu que o médico estava envolvido. O médico não precisa ser aquele que passa de cara fechada, de jaleco, de gravata, é aquele que se envolve com o doente, que participa, que realmente se importa. André, não sei se foi uma coisa que você sentiu, mas uma coisa que talvez me estresse, me causa ansiedade também do namorado, é esse período entre terminar a residência e ter o filho antes do... A gente acha que esse relógio biológico. É esse período de aproveitar que você ainda tem controle em cima do seu tempo. Aí eu queria saber se você sentiu isso, como que foi trabalhando na carreira de intensivista, lidar com essa situação ou manejar isso. Tá, então é assim, antes da Bárbara eu engravidei. É porque são muitas histórias, né? Então eu engravidei, eu tive uma placenta prévia e eu tive um sangramento. E o sangramento foi num plantão. E aí do plantão eu fui para maternidade, aí, bom, placenta prévia, vamos deixar você em repouso. Aí do repouso, vamos deixar você em trem. E assim eu fiquei 14 dias até que o trabalho de parto aconteceu. E tinha 17 semanas, era enviado. Então, o desejo da maternidade já existia e um pouco dessa sensação de frustração por não ter dado certo. Eu brinco que essa fase da minha vida foi uma fase que eu briguei com Deus. Porque eu achei tão injusto. Por que uma coisa dessa aconteceu comigo? Eu não merecia, aquela criança não merecia. Então, rezar passou a ser uma coisa difícil, não que fosse um hábito diário, mas tipo, não tenho vontade. Porque eu me senti frustrada, decepcionada, abandonada não é o termo, mas seria um pouco nessa conotação. E aí, a virada de chave para mim foi ver que, independente da fase da vida, você não tem controle de nada. Ao nascimento da Mel, me ensinou ainda isso mais. Se maternidade faz sentido para vocês, se o momento de vida você tem uma estabilidade de relacionamento e um equilíbrio financeiro que comporta, entra na piscina. Você não vai ter controle de nada, mas nunca teve. Você tem a ilusão que você controla as coisas. E o que a maternidade te mostra é que você não tem controle nenhum. E tá tudo bem. Quanto mais você quiser ter controle, mais frustrado você vai ter que ficar. É literalmente dia a dia. Você vai ter dias terríveis, mas você vai chegar em casa, seu filho vai vir correndo para abraçar você e tudo vai fazer sentido. Se for uma coisa que vocês querem. Só que filho é uma lente de aumento de relacionamento. Se o relacionamento tá bom, você vai olhar para sua companheira e vai dizer assim, olha, agora eu conheço um lado mãe que eu não conhecia, porque é um lado novo. Se o relacionamento tá mal, isso vai potencializar ainda mais. A lente de aumento pode tornar um relacionamento inviável. Então, o que eu consideraria para ter filhos? Que vocês tenham residência. Se vier, vai ser sempre bem-vindo, mas é um período puxado. É um período que a carga horária de vocês é obrigatoriamente alta. Vocês ainda têm que complementar a renda por conta das despesas. Então, se puder aguardar para depois, ok. Se não puder, a hora que vem, vocês vão encontrar um meio de fazer isso. Em geral, se eu converso mais com ele, e é difícil de manejar isso, porque a pessoa parte ela te enxerga como inferior. Às vezes até só pulinho, ou alguma coisa que te minimiza, como talvez é difícil ser intensivo, porque não é uma coisa que as pessoas conhecem, com a sinceridade, mas às vezes até o paciente só se apresenta, a gente faz ali, para entender, mas que antes que o médico vai passar, queria saber se você passou por isso. Sugere, como que você viu isso, se você já passou? Várias vezes. Ainda passo hoje. Todo mundo achava que eu era pediatra, baixinha. Então, eu era muito confundida na época da faculdade, na época da residência. Só que chega um momento que isso não importa mais. Já chegou o momento de eu entrar para ver e o paciente começar a gritar e se ofender. Porque é um absurdo, você é fisioterapeuta. Eu disse, não, eu sou médica. Aí, desculpa, doutora. Imagine que o que vocês passam, a equipe multi passa muito mais. Então, eu ignoro. Não tenho que... Se ele acha que eu sou residente, assim, eu tenho essa cara de novinha mesmo, mas que bom que você acha isso. O seu papel ali é passar a informação. Passar de uma forma que o paciente entenda. Se ele vai querer conversar com a equipe assistente, ok.
Mas tem momentos que dá para ignorar, mas eu acho que não tem como. Eu acho que uma coisa muito importante, você vai conversar com o paciente, ele nem olha nos olhos, ele procura um outro médico, vê se não tem um outro homem, ou às vezes até o residente, em seu lugar, para poder falar de igual para igual, te ignora, mas é uma coisa que é muito. Você acha que é uma vez vale a pena comprar. E aí, esse tipo de coisa, então não se lidar, você fica no banheiro e chorar por horas assim. É muito ruim, você consegue atingir a pessoa. Quando eu vim para o HC, eu aprendi algumas palavras que eu desconhecia. Uma delas foi cavar. Eu nunca tinha cavado nada até vir trabalhar aqui. E eu tinha que cavar exame. E quantas vezes você entra naquela sala e a pessoa nem se digna a olhar para você? Entendeu? Várias vezes. Só que aí, você tem que ter algumas estratégias para como lidar com essa situação. O que eu percebi em relação à cavação de exames? Nada como um bom prontuário e dizer assim, então tá bom, você acha que a tomografia não tem indicação? Então você vai escrever aqui que você contraindica o exame, porque o exame está solicitado. Ou passar para cima. Então, assim, é um residente que está tentando botar banca em você, assim, quem é o assistente de hoje? Na residência é um pouco mais difícil, mas quando você é assistente, você faz de assistente para assistente. Eu passei uma vergonha, uma raiva com o pessoal da neurocirurgia uma vez. Chegou uma paciente com HSA. E aí, o Robson ainda está aqui? Da neurocirurgia? Robson era residente nessa época. Aí ele chegou. Nós faríamos a clipagem desse aneurisma se a gente tivesse arteriografia. Sem arteriografia não dava. Mas já tem onde eu tomo? Não, tem que ter arteriografia. Gente, no domingo, para conseguir uma arteriografia, que o pessoal viesse, eu liguei, eu falei com o assistente, e ele disse, não vão fazer hoje, vamos deixar para amanhã. Mas eu tanto insisti que eles fizeram. Eu virei, Robson, arteriografia, você conseguiu? Consegui. Ah, mas não vai dar para fazer. Por quê? Porque no centro cirúrgico, o armário onde ficam as molas que a gente usa para embolizar, está fechado e só fulaninha, que só chega amanhã, tem a chave do armário. Não é possível que no centro cirúrgico tem um armário que a pessoa leva a chave para casa. Aí lá ligo eu para o centro cirúrgico, mas assim, cadê a chave do armário onde o neurocirurgião guarda? Foi o plantão inteiro de domingo correndo atrás disso. Encontraram a dita chave. Aí eu virei para ele e disse, Robson, temos a chave, tá tudo certo, que horas vocês vão levar o paciente para fazer? Aí ele assim, vai lá conversar com o VU, que estava no que era Sibéria, não sei, existe Sibéria ainda? Existe, então tá bom. Então, estava na Sibéria, e aí, não sei se o VU ainda é assistente, mas era o assistente do dia da neurocirurgia, Robson, residente. Aí ele vira e diz assim, olha, doutora, olha, doutorinha, né? Olha, doutorinha, vou contar a verdade. Faz tanto tempo que eu não clipo um aneurisma. É até melhor não ser eu a fazer. Então é melhor eu esperar até amanhã. Aí eu digo assim, é uma vergonha. Porque se vocês não iam fazer, parasse de inventar desculpa. Perdi meu plantão, correndo atrás de coisas, porque vocês disseram que iam fazer, só porque era difícil de conseguir. E na hora que está tudo ali,